região do Vale do Rio Doce, na divisa do Espírito Santo com Minas Gerais, foi muito degradada ao longo dos anos. A Mata Atlântica que existia por ali praticamente desapareceu. Mas esta realidade começa a mudar. Produtores rurais formaram uma cooperativa para reflorestar a região. Plantar árvore, um gesto capaz de mudar literalmente a vida de uma região inteira. A gente está numa área que tem característica de semiárido, né? Quando a gente vê uma pluviosidade média de 1.200 milímetros ano, que é o normal, que é o histórico para a região, e hoje tem encontrado aí 600 e 700 milímetros médio, mostra que a região está passando por um processo de desertificação, né? Este é o Vale do Rio Doce, na divisa do Espírito Santo com Minas Gerais. Por aqui a floresta praticamente desapareceu. O Rio Doce é essencial para a vida nessa região, né? Tanto a fauna quanto a flora, né? Os produtores rurais dependem do Rio Doce para conduzir a vida nesse ambiente, né? Onde antes não havia nada, o verde começa a chamar a atenção. Graças ao trabalho e à dedicação de produtores rurais. Eu nasci na roça. Isso aí praticamente é o meu mundo, é o que eu gosto. Eu trabalhava para pequenos produtores, não tem? Só que lá era o seguinte, por ser pessoas que têm pouca terra, você trabalha um dia para um dia para outro, aí tinha semana que você ficava sem serviço. Surgiu essa oportunidade de estar trabalhando aqui, como nesse viveiro, no campo, reflorestamento. É uma coisa muito boa. O Vander comanda a Cooperativa de Trabalho do Bari, composta por agricultores de Baixo Guandu, no Espírito Santo, e Aimorés, Resplendor e Itueta, em Minas Gerais. Ele é o presidente e, junto com os outros cooperados, tem a missão de reflorestar as margens do lago da hidrelétrica instalada no Rio Doce. A Cooperbari surgiu dentro de uma proposta que a Aliança tem de ser uma incubadora social nas comunidades, né, em que ela atua. E a gente percebendo que havia aqui na área da usina uma demanda grande de serviços ambientais, a gente teve uma ideia de tentar mobilizar pessoas das comunidades, né, das comunidades vizinhas, para que pudesse se unir, e a gente começou aí a construir esse sonho de fomentar uma cooperativa que pudesse atender a usina, né, na parte dos serviços ambientais, nas demandas ambientais que nós temos. Até então, as empresas que vinham para cá prestar esse serviço eram empresas de fora, e a gente entendeu que era uma oportunidade de também trazer aí esse desenvolvimento, essa oportunidade para as pessoas, né, das comunidades próximas da usina. Muitos produtores nunca tinham trabalhado na área ambiental, mas receberam treinamento e aprenderam. Hoje, eles são responsáveis por todo o processo, da muda ao plantio, incluindo a produção de insumos, com matéria-prima extraída do próprio reservatório. A gente tem no reservatório de Aimorés mais de 30 espécies de macrófitas, né? São plantas aquáticas, a maioria delas elas se alimentam de matéria orgânica que é jogado no rio. Então a gente faz a retirada dessa macrófita, dessas plantas aquáticas aqui, porque elas atrapalham a geração de energia, né? A gente faz a retirada delas, faz a compostagem, o processo de compostagem, e esse material, essa matéria orgânica, o substrato mais o adubo, ele serve tanto para o viveiro, para a produção das mudas nativas, quanto para o reflorestamento, né? Eles são jogados nas covas, né, junto com a muda, para poder garantir o nutriente dessas áreas que já eram tão impactadas antes da chegada do empreendimento, porque isso aqui era tudo pastagem, áreas de pisoteio de animais, enfim. Para ver o resultado do trabalho desenvolvido pelos agricultores, pegamos um barco e subimos o Rio Doce. Logo, observamos as primeiras áreas verdes. Essa
Esta é uma área que foi reflorestada pela Cooperativa de Produtores Rurais. Nós estamos no município de Aimorés, às margens do Rio Doce. E antes, tudo isso aqui era pasto para gado. E aos poucos, as árvores vão ganhando espaço. Aqui estão plantadas 60 espécies diferentes da Mata Atlântica. E não adianta só plantar, é preciso cuidar de cada uma dessas árvores. Depois do plantio em si, tem todo um período de manutenção, né? Tem a preparação para o plantio, que é o cercamento da área, né? Depois tem todo um período de manutenção, controle de formigas, né? O coroamento dessa muda, né? O replantio, né? Algumas mudas que venham a falhar, a gente faz o replantio. Então, do processo de plantio até a entrega da floresta, em torno de 3 a 4 anos ainda de manutenção, para que a gente garanta que aquela área tenha um pegamento aceitável, que é acima de 90%. A forma de plantio aqui também é pensada de uma maneira diferente, né? Não é simplesmente abrir a cova, botar a mudinha e fechar. Vocês têm uma técnica diferenciada de plantio. Isso. Esse clima hostil da região fez com que a gente fizesse diversos experimentos para poder encontrar uma técnica refinada que atendesse à nossa necessidade. Então hoje a gente planta totalmente diferente dos outros locais de Mata Atlântica, né? A gente planta hoje com o sulcamento, né? A gente chama de subsolador. É um trator que ele passa fazendo um rasgo no solo. Essas covas elas são feitas dentro desse rasgo, né? Um rasgo longitudinal na PP. Então toda a chuva que chega, ela vai parar nesses rasgos e vai correr longitudinalmente nas covas, né? E aí a gente planta o ano todo com a irrigação de socorro, né? Porque aqui na região a gente tem uma vantagem que a terra é muito fértil, porém chove pouco. Então no período chuvoso a gente ainda tem a mato-competição. Se a gente planta no período chuvoso, o mato cresce muito rápido e abafa essas mudas. Então é mais vantagem para a gente plantar mais próximo do período seco, onde o mato está mais baixo e a gente consegue, com a irrigação de socorro, fazer com que a muda ganhe tamanho mais rápido. A cooperativa deu tão certo que agora já começa a reflorestar propriedades particulares da região. A dona Anete contratou a mão de obra especializada dos cooperados. Eu me propus a fazer as áreas de preservação ao longo do lago, entendeu? Que eu tenho uma área extensa de lago na minha propriedade e que realmente não tinha reserva. E nessa propriedade da senhora, a principal atividade qual é? É leite, é produção de leite e recria de animais e já estamos aqui há muitos anos com a família. E é importante ter a área de reserva na propriedade? Sim, lógico que é importante. Eu dou muito valor à área de reservas e à preservação do meio ambiente, que ajuda, né, em todos os sentidos para a propriedade, valoriza, entendeu? Eu acho de extrema importância. Cuidar do meio ambiente não é uma preocupação só do presente. A futura geração, a criançada da escola, está sendo formada com esse pensamento cooperativista e ambiental. Eles vivenciando a prática, eles vão ter uma consciência daquilo que o meio ambiente tem a nos oferecer. Então, assim, ao invés de destruir, eles estão aprendendo a construir um ambiente melhor até para eles. Porque, assim, a gente vê, é só olhar ao redor que o verde, ele já transforma a vida da gente. Então, tendo esse acesso, fazendo esse ambiente ser acessível, além da cooperativa, além do espaço de trabalho, levando para as escolas, eles passam a ter uma ciência do que é reflorestar, do que é cuidar. Então é muito importante isso. E de certa forma vocês estão conseguindo também mudar a cara, a cor e a paisagem da região. Sim, com certeza, porque assim, a gente vê o antes e o depois das áreas degradadas e tem uma diferença enorme. E isso é muito satisfatório porque a gente vê o resultado, a gente vê o desenvolvimento, igual eu falei, onde cada um faz um pouco. Cada um aqui exerce a sua função da melhor maneira possível e juntos a gente obtém esse resultado que é incrível.